como o campo também, depois vai ser apresentado essa semana para os diretores, e assim eles replicarem para vocês, nós tomamos aí 2 medidas para poder ajudar. Nós temos uma pessoa muito competente em nosso meio lá de Campos, que é a professora Jaqueline. Ela é psicóloga também e atende, tem o seu consultório, e a gente está pagando algumas horas para ela poder dar assistência a um outro professor que necessite, nesse momento, conversar, né? Buscar uma ajuda. Então, ela vai estar disponível com essas horas. Caso a demanda seja muito grande e muitas procuras e precise entrar numa lista de espera para poder ser atendida pela professora Jaqueline, a gente também fechou uma parceria com a Deise, a psicóloga do Hospital Silvestre. Ela conseguiu fazer um preço bem acessível, assim, caso o professor, funcionário queira também ser atendido por ela. Acho que o valor foi R$20 ou R$25? R$20, né, Elisângela? R$20 o atendimento, né? R$20. R$20 o atendimento. Então, a Deise, ela atende aqui no hospital e ela vai poder estar atendendo também. A Jaqueline não teria custo nenhum, mas ela não tem espaço para atender todo mundo da educação aqui no nosso campo. Mas são pequenas ações que, como campo, nós estamos tentando buscar e cuidar cada vez mais de vocês e das suas emoções, né? E tão prontamente a professora Elisângela ali idealizou e fez um convite ao pastor, e aí ela vai apresentar o pastor, vai mencionar o que vai ser trabalhado hoje, e que vocês possam aproveitar esse momento. É um momento muito especial, e a gente espera que você realmente possa usufruir desse momento da melhor forma possível, tá bom? Muito obrigado mais uma vez por estar aqui, e que Deus possa estar conosco durante essa reunião que teremos agora. Obrigada, professor Jonatas. Boa noite a todos os educadores, aos administradores que estão conosco. É sempre um prazer muito grande estarmos nesses momentos onde nós possamos aprender um pouquinho, aliviar o estresse, a mente. A gente já teve aí um feriadão, né, que contribuiu para isso. E quem vai estar conosco hoje falando um pouquinho sobre saúde na pandemia, o que nós devemos fazer, cuidar, o pastor Kênio, pastor, psicólogo e um grande amigo, um colaborador, um amante da educação adventista. E ele está conosco, muito querido, sempre que a gente solicita, ele sempre está à disposição. Então, pastor Kênio, nós agradecemos a sua disponibilidade, estar conosco nesses momentos, e segue com você um grupo muito querido da educação na Associação Rio Fluminense. Legal, boa noite para todos vocês, obrigado, professora Elisângela, obrigado, professor Jonatas, ambos por abrir um espaço aqui para estar com esse time tão seleto, essa turma servidora da educação adventista, que é sempre um privilégio estar juntos, esses que são verdadeiros guerreiros, nesses últimos dias, inclusive, grandes heróis da educação, porque a gente está sendo realmente bombardeado com essa pandemia. Ninguém em sã consciência poderia esperar, imaginar, prever que nós estaríamos já entrando o segundo ano da pandemia nas circunstâncias que nós estamos entrando. E eu quero, desde já, parabenizar todos vocês por estarem tão envolvidos, tão ligados, tão antenados com tudo aquilo que está acontecendo no nosso mundo ao redor, em especial na educação. Professora, eu não posso me demorar, porque eu sei que você passou um dia inteiro de muita atividade. Eu quero conversar com vocês sobre como a gente consegue manter a saúde mental num período tão desafiador quanto esse. E é importante a gente tratar desse assunto, porque a sua profissão, que é a profissão de professor, profissão de educador, é uma das mais afetadas no período de pandemia. Ela já era antes da pandemia, e essa situação agudizou o problema do afetamento da profissão dentro da saúde mental de cada colaborador. Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela para você entender quão sério é esse assunto, e a partir disso a gente poder trabalhar algumas saídas possíveis, algumas estratégias que a gente pode implementar na nossa vida para conseguir passar por esse período
conseguir sobreviver a esse período. Eu quero dizer para você uma coisa, esse período vai passar. Em breve, eu acredito que nós estamos muito mais perto, em breve, nós estaremos voltando às aulas presenciais, estaremos voltando às nossas atividades rotineiras, não sei ainda como será o que eles já chamam de novo normal, não tenho como prever, mas posso afirmar que nós não estaremos vivendo mais como estamos vivendo nos dias atuais. Bom, quero conversar com você sobre saúde mental. E antes de falar com você sobre saúde mental, quero dizer uma coisa para você. De médico e louco, todo mundo tem? Tem um pouco. Presta bem atenção. Quer falar comigo? Quer olhar a cara dele? Deixa eu comentar com você aqui. Professor, isso, obrigado, professora Raquel. Todo mundo tem um pouquinho de loucura, todo mundo de médico e louco tem um pouco. Quer ver só uma coisa? Quem em sã consciência nunca parou no chuveiro, pegou um shampoo e ficou cantando no chuveiro ou apresentando um programa de TV em frente ao espelho e chegou lá e disse: olá, meu nome é professor Renan, prazer, eu sou aqui do colégio, da escola adventista, e estou aqui para apresentar para vocês essa aula. Quem nunca fez um ensaio dentro do banheiro, dentro do espelho? Ou quem nunca andou pela rua e andando pela rua pisou apenas no ladrilho preto ou pisou apenas no ladrilho branco? Quem nunca andando na rua fez uma dessas coisas? Quem não se lembra de Tonho da Lua, que falava uma palavra e no final da frase repetia ela? Quem não tem essa mania? Ou quem não pega a geladeira, abre a geladeira, vê o que tem dentro, fecha a geladeira e depois volta a abrir a geladeira de novo? Quem nunca fez isso? Ou ainda, quem nunca colocou o horário para despertar 7 da manhã, depois colocou 7h10, depois colocou 7h20, depois colocou 7h30 e no final ainda saiu acordando atrasado? Ou ainda, quem nunca sonhou com o que ia fazer com o dinheiro da Mega Sena sem nunca ter jogado nela? Nossa, quantas vezes eu já imaginei acordado o que eu ia fazer com o dinheiro da Mega Sena. Nunca joguei na Mega Sena, mas já gastei alguns minutos pensando nisso. E todas as vezes que a gente recebe a notícia de quantos milhões serão sorteados, volta a cabeça pensando nisso. A notícia que é dada pelo William Bonner. Agora, preste atenção. Se até aqui você não se achou doido, preste atenção nisso aqui. Quantos de vocês já não deram boa noite para o William Bonner? Quantos de vocês assistindo o Jornal Nacional não deram boa noite para o William Bonner também? Pois é, de médico e louco todo mundo tem um pouco. Essas coisas fazem parte da nossa rotina. Mas quando se trata de distúrbios emocionais, quando se trata de transtornos mentais, a coisa é um pouquinho mais grave do que a gente pode imaginar. Para vocês terem uma ideia, em algum momento da vida, 1,6 bilhão de pessoas passaram ou passarão por transtornos mentais ou distúrbios emocionais. E quem está dizendo isso é a Organização Mundial de Saúde. Ou seja, 1 em cada 8 habitantes no mundo passou ou passará por transtornos mentais ou distúrbios emocionais. Não estou falando aqui daqueles problemas rotineiros, não. Eu me refiro a, de fato, transtornos psiquiátricos, distúrbios, cuja pessoa precisará de alguma espécie de atendimento terapêutico. É uma coisa muito séria. E por essa razão, muito mais comum do que a gente pode imaginar. A mesma OMS afirmou que até o final de 2018, 4,4% da população mundial, ou seja, 322 milhões de pessoas, tinham ou já tiveram um transtorno mental, e ela elenca, dentre esses, a depressão. No Brasil, isso é um tema mais preocupante ainda, porque 5,8% da população apresenta algum transtorno mental, em específico ou em especial a depressão. Somos quase 13 milhões de depressivos no Brasil, isso em 2018. Seguramente esse número aumentou e aumentou muito em função da pandemia. Quando a gente fala, por exemplo, de outra situação que pode levar a um transtorno mental, como é o estresse, a gente vê um dado assustador. Olha só isso. A Associação Internacional de Gerenciamento de Estresse destaca que 70% da população já apresentou um
ou possui sintomas de estresse. E destes, 69% apontaram o trabalho como a sua principal causa. Percebem isso? Apontaram o trabalho como a sua principal causa. Portanto, não é estranho que profissionais da área educacional apresentem um ou mais sintomas de estresse e peçam algum tipo de socorro ou de ajuda. Então, é importante a gente entender isso para compreender o quanto isso é sério. Mas se eu dizer uma coisa para você, toda doença, ela não acontece por acaso. Toda doença não acontece por acaso. E nunca é um fato isolado na vida do indivíduo. Ela sempre ocorre em função de hábitos gerados, de ambientes vividos e de predisposições adquiridas. Então, esses três fatores, hábitos gerados, ambientes vividos e predisposições adquiridas, levam a pessoa a ter uma doença. Por isso que a gente pode dizer que ela nunca é um fato isolado. E quando se trata de doenças mentais relacionadas ao ambiente de trabalho de vocês, isso se torna uma realidade ainda maior. Para você entender como eu fico empolgado para conversar com professores, eu sou oriundo da área educacional. Eu não iniciei meu ministério na área pastoral, na área de igreja. Eu iniciei meu ministério na área escolar. Eu comecei como professor. Eu era professor de filosofia, era professor de sociologia, era professor de psicologia e professor de ensino religioso, por um fundamental e fundamentos do cristianismo e da religião, para as faculdades e também para a pós-graduação. Então, dentro desse ambiente, eu vivi durante muitos anos, e, aliás, felizes anos. Mas eu concordo e confesso que é um ambiente extremamente desafiador, principalmente para aqueles professores que trabalham ou em rede pública de ensino, ou que trabalham em salas de aula, mesmo particulares, que possuem uma alta quantidade de alunos. E eu já vou falar sobre o Zoom daqui a pouco, vou falar sobre a internet para você ver como tudo isso é agudizado nesse tempo de pandemia. Uma certa professora foi entrevistada pela Associação Paulista de Professores e Associados. E eles mudaram apenas o nome dela para que ela não fosse identificada ou sofresse alguma espécie de retaliação. E ela falou da carga, da sobrecarga emocional dela de dar aula. E ela disse assim, olha, como é que eu vou atender, acompanhar as necessidades emocionais e cognitivas de 35 alunos ao mesmo tempo? Bom, se você se identifica com essa professora, imagina quando você precisa fazer isso com várias e várias turmas. Você, por exemplo, é professor de história do 6º ao 9º ano, professor de história do 1º ao 3º ano. Cada turma dessa, às vezes, tem um ou dois turnos. Então, você tem 6º ano A, 6º ano B, 7º ano A, 7º ano B, e assim por diante. 1º A, 1º B, 2º A. Imagine a quantidade e a sobrecarga emocional que você precisa lidar todos os dias. Então, a primeira causa de afastamento dos professores é a sensação de incompetência, dada pela quantidade de coisas que ele tem para fazer. Como se não bastasse isso, todo professor é multitarefa. Você precisa lançar nota, você precisa calcular nota, você precisa fazer as avaliações, você precisa fazer avaliação comportamental, você precisa preparar as aulas, você precisa muitas vezes fazer tudo isso de novo numa outra determinada escola. Há pessoas aqui que são professores na rede educacional adventista e são coordenadores em outras escolas, ou seja, sai dessa escola, muda completamente a chave, gira a chave, vai para outra escola para fazer uma atividade completamente diferente. Há professores que são, por exemplo, professores de uma disciplina numa determinada escola e professores de outra disciplina em outra determinada escola. Então, há uma gama de atividades que você é obrigado a desempenhar e tudo isso sob o escopo de ter que dar conta ainda
das necessidades cognitivas e não raras vezes das questões emocionais dos alunos. Por isso que eu digo que dentro de uma sala de aula, o professor ele é uma verdadeira gangorra de emoções. Ao mesmo tempo em que o aluno da primeira cadeira ali, o aluno da segunda fileira, o aluno da última fileira, ele dá um elogio eloquente que faz o professor sentir nas alturas, mudou de sala instantes depois, ele sofre uma crise ali, uma crítica que faz ele descer também na mesma velocidade com que subiu. Aliás, se você acha que isso não é verdade, você vai concordar comigo agora. Quantos de vocês já não sofreram por pensar assim, eita, hoje é o dia que eu vou dar aula naquela turma? Pois é. Existem turmas que são muito mais fáceis de dar aulas do que outras. E isso tem que ver diretamente com a violência que é vivida dentro e fora da sala de aula. Os abusos verbais e as ameaças são uma realidade semanal em 10% das escolas brasileiras. Gente, é um número assustador se considerarmos a quantidade de escolas que nós temos no Brasil. A média mundial é de 3%. Então, a sala de aula, em muitos casos, ela é um ambiente de violência. Pesquisa relaciona diretamente os episódios ao alto nível de estresse e de permanência dos professores na profissão. Eu acredito, sinceramente, que a grande maioria dos professores entra nessa profissão por amor e paixão, mas uma quantidade significativa permanece nelas apenas pela necessidade de sustento. Duro dizer isso, né? E por que essa é uma realidade? Por uma razão muito clara. Você está enfrentando uma série de situações e que muitas vezes você não é remunerado para isso. Então existe uma frustração que é inerente ao trabalho profissional e, além disso, a violência que não é inerente ao trabalho profissional, mas se tornou. Isso a gente pode avaliar sobre outros prismas que não vem aqui nesse momento ao caso, embora seja uma realidade da sala de aula. O resultado disso são professores extremamente estressados e angustiados, porque somado tudo isso agora, você precisa lidar com as aulas via Zoom. E olha, eu me lembro como se fosse hoje, o dia em que as aulas precisaram migrar da aula presencial para a aula via Zoom. Eu vi professores que antes eram acostumados a dar toda a aula no quadro, porque ele é um instrumento extremamente eficiente de ensino, a lousa. Então, ele dava toda a aula dele na lousa, escrevia toda a aula na lousa, explicava item por item na lousa, inclusive desenhava. Tem muitos professores que têm grandes habilidades manuais de desenho, então desenhava na lousa sem a necessidade de utilização de slides para tudo aquilo que ele explicar, e de repente ele precisou passar tudo para o slide. Imagina, por exemplo, equações de segundo grau, equações de terceiro grau, imagina geometria, imagina, por exemplo, algumas aulas de biologia, e foi o caso específico de uma professora com quem eu tive o privilégio de conversar. Ele disse assim, pastor, olha, hoje, a aula de hoje tem 210 slides. E eu tive que preparar essa aula de hoje ontem à noite. Claro, ela se valeu, obviamente, de todo o conteúdo, de todo o conhecimento que ela tem, mas é um trabalho enorme você preparar uma aula online. É um trabalho extremamente desgastante. Como se não bastasse, você tem um feedback muito pobre por parte dos alunos, porque estão todos ali de maneira inerte acompanhando a aula. E para eles também não é fácil. Estavam habituados até agora a ter aulas presenciais onde havia uma interação entre eles com os colegas, entre eles com o professor, e essa interação foi severamente prejudicada. E por mais que a gente tente afirmar que a interação pela internet, ela jamais substitui ou substituirá a interação presencial. Então, o que a gente tem são professores com uma fadiga cada vez maior por dar aulas presenciais. Eu vou falar já sobre isso para vocês. Um outro fator que tem complicado bastante a qualidade do trabalho e, sobretudo, a saúde mental dos professores
é a noção de culpa. Veja, muitos professores já sentem uma certa sensação de incompetência por ter que estar fazendo uma série de coisas para os quais eles não estão plenamente capacitados ou preparados, e ainda tem a sensação de culpa. E olha, eu coloquei esse quadrinho aqui porque eu vivenciei isso aqui de maneira muito particular, muito pessoal, no meu período como professor do ensino fundamental e também no ensino médio. Quando eu era criança, eu tenho 40 anos de idade, quando eu era criança e eu chegava em casa com uma nota baixa, a casa caía para mim. Hoje, quando uma criança chega com uma nota baixa, a casa cai para o professor. Então, é culpa do professor, não apenas o aprendizado do aluno, mas também o desempenho do aluno. Percebam que são coisas diferentes. Aprendizado e desempenho. Mas é culpa do professor o desempenho. Então, às vezes, o aluno não tem nenhum interesse, é da própria personalidade dele não ter nenhum prazer pelos estudos, ele não apresenta um desempenho que é aquele desempenho que é esperado para aquela disciplina, ainda que haja uma série de auxílios, uma série de ajudas por parte do professor, e quando o aluno não encontra o desempenho que os pais acreditam ser o desempenho adequado, a culpa ainda é do professor. Por mais que o professor faça todo o possível para que o desempenho do aluno seja diferente. Então, antes a culpa era do aluno, hoje a culpa é do professor. E o que eu estava falando para vocês anteriormente, hoje nós estamos vivendo uma exaustão das aulas por Zoom. Inclusive, já existem estudos psiquiátricos que mostram que a quantidade de exposição em reuniões e aulas via Zoom, e quando fala-se de Zoom, se refere às videochamadas, mas utiliza-se o Zoom porque é o aplicativo mais conhecido para isso, mas existem outros aplicativos. A videochamada ela se tornou tão exaustiva que a psiquiatria passou a dar um nome para isso, que é chamada de Zoom fatigue, ou a fadiga causada pelo Zoom, que é justamente a quantidade em excesso de aulas e de reuniões em vídeo que as pessoas têm tido. E eu não sei quanto a vocês, mas uma quantidade muito grande de pessoas têm me relatado que só de pensar que ela vai precisar entrar numa reunião de Zoom, ela fica desesperada. Ela já começa a ter alguma sensação de ansiedade. Então, de fato, isso se tornou psiquiatricamente apresentável. Muitos professores estão sofrendo, e quando eu falo de sofrimento, não me refiro àquele sofrimento psíquico que precisa se usar de remédios, mas o sofrimento emocional, de ter que se imaginar novamente entrando numa sala de Zoom para poder dar uma aula, para poder ter uma reunião, para poder fazer um encontro, quer seja com ele ou com outros. Então, esses são um dos muitos fatores, e eu elenquei eles como os principais, mas não são os únicos, para que alguém possa sofrer alguma espécie de transtorno ou sofrimento psíquico. Mas o Zoom, que também é para nós um motivo de sofrimento, também é um motivo de muitas risadas. Deixa eu mostrar para vocês, ao longo de 2020, algumas cenas inusitadas e hilárias que aconteceram mundo afora com a utilização do Zoom. Não vamos assistir tudo, para o tempo não passar, mas preste atenção em algumas cenas inusitadas, alguns micos que aconteceram. Olha essa aqui. Um objeto de valor presente no universo. E aí, então, uma vergonha alheia, todo mundo fica olhando aquela cena sem saber o que dizer, o que fazer com ela. Olha essa aqui também. I did that. You got a 53 and a 60. You can cheat. It's online. I did cheat. E todo mundo vendo essa cena. Essa é hilária. O Antônio é presidente de uma firma e eles vão tentar auxiliar o Antônio, que não está conseguindo fazer a sua transmissão. Olha só. Ficou ruim aí, presidente. Ficou ruim.
Pois é, a gente também está ruim. Só vai ter que fazer o seguinte: sair e entrar de novo. É para poder voltar. Quando o resto. O senhor tem que sair e voltar. Não, ficou ruim o som. O senhor tem que sair e voltar depois. Sair e voltar. Exatamente. Isso. Vai sair. Aperta no xizinho aí para poder sair e depois retorna. Mesma coisa. Eu fui sair de lá. Era para sair ao contrário. Sair do sistema. Mas beleza. Olha, tem muita gente aqui participando, muita gente aqui enviando mensagem. Olha, mais aqui participando. Deixa eu colocar aqui no silencioso o microfone dele, que realmente estava fazendo um barulho. Vamos imaginar que você... Peraí, Vitor! Só um minuto. Vocês viram que o pessoal disse assim para ele, ó, sai e entra, e ele tira os fones e sai da reunião, achando que ao sair da sala e entrar na sala de novo, a internet dele miraculosamente teria se resolvido. Então, são algumas coisas que acontecem via Zoom. Olha essa cena aqui. O arroz vai queimar. É uma aula. Peraí, professor. Vida, essa foi ótima. Gente, para quem Gente, quase queimei o arroz. está assistindo essa aula... I'm on a Zoom call and the teacher is like... Essa é uma das vergonhas alheias mais impressionantes que eu quero mostrar para vocês. Essa aluna vai reclamar das aulas via Zoom. E ela vai reclamar acreditando que ninguém está ouvindo. Presta bem atenção. I'm on a Zoom call and the teacher is like, okay, well, turn your camera on, just mute your mic, just don't be in bed or in the bathroom or like in your kitchen. Where else am I supposed to go? I don't have a game room. I don't got like 18 bedrooms. Okay, easy now. O professor ouve, ó. You can be in your kitchen. I didn't say anything about not being in the kitchen. I just said you need to be in an appropriate place. Ela percebe que o áudio dela está aberto. Giving some examples. God, I thought I was You can be in your bedroom. I just mean don't be in bed under the blankets. And you must be appropriately dressed. Okay? A cara dela é a melhor, porque ela não sabe como reagir. Porque todo mundo percebeu que ela estava, na verdade, reclamando com o seu professor. Bom, então, diante disso, algumas cenas também são hilárias. Eu tenho certeza que você, ao longo desse 2020, tem, com certeza, histórias para contar do que aconteceu no seu período em que você dava aula. Algumas vergonhas alheias que têm acontecido nas aulas que você tem dado via Zoom. Ou é um áudio aberto e aí a pessoa solta alguma coisa que não poderia ter soltado, ou alguma outra imagem que aparece ali, e isso às vezes acaba provocando risos, e você no final do dia se lembrando da aula que você deu e da vergonha alheia que alguém passou, ou mesmo vergonha alheia que você passou, é motivo de boas risadas. Mas existe o outro lado da mesma moeda. E diante dessas situações que vocês estão vivendo, situações essas que não eram previstas e que, portanto, são igualmente desafiadoras, a pergunta é quais são as doenças que mais afetam os professores nesse período? E, ao final delas, eu vou dizer para vocês como lidar com essas doenças, ok? Ou como a gente trabalhar para evitar que essas doenças batam a nossa porta e encontrem ali guarida, encontrem ambiente propício para fazer morada. Bom, então a primeira doença, que é muito comum para os professores, é as chamadas doenças psicossomáticas. Elas não possuem um diagnóstico fechado. Elas envolvem uma série de somatizações. E, por essa razão, elas são chamadas, assim, de doenças psicossomáticas. Você vai no médico e sabe quando chega no médico e você chega no médico e faz uma bateria de exames e o médico diz assim, não, você não tem nada.
Como não tenho nada? Eu estou sentindo isso, estou sentindo isso, estou sentindo isso. Mas os seus exames clínicos não dão nada. Já aconteceu isso com você? Muito bem. Nós damos um nome a isso de doenças psicossomáticas. Bom, quais são essas doenças? O que mais aparece em alguém que possui uma doença psicossomática? São gripes e resfriados que não passam. Você permanece o tempo todo gripada, permanece o tempo todo resfriado. Você cuida da tua saúde, você dorme bem, você come bem, mas você permanece gripado. Aí você atribui isso à rinite, à sinusite, mas, na verdade, o que tem acontecido é uma somatização por razões de estresse, por razão de inadequação emocional ou coisas do tipo. Uma outra doença psicossomática muito comum é a herpes. A gente até diz que quando aparece uma feridinha na boca, a pessoa está com imunidade baixa. Bom, essa pode ser uma explicação do senso comum, mas a explicação do ponto de vista psicológico é que você está com a imunidade psicológica baixa. Em outras palavras, é como se você estivesse vivendo uma série de pequenos transtornos que, somados, estão fazendo você entrar numa zona perigosa de sofrimento psíquico. Uma outra possibilidade, um aparecimento comum de doença psicossomática é enxaqueca e, por fim, alergias diversas, sobretudo alergias de pele, que você vai e passa remédio e aquilo ali não passa. Pode ser problema psicossomático. Então, fique atento a alguns sinais, ok? Primeiro deles, falta constante de ar. Nos dias atuais, a gente logo pensa em Covid. É verdade. Falta constante de ar nos dias atuais tem a ver com Covid. Mas quando você faz o teste para Covid e você não teve Covid, então é importante prestar atenção nas outras possibilidades de doença. Falta de ar, taquicardia, tremores, sobretudo nas mãos e também nos pés, dores no estômago, sem nenhuma causa aparente, ou gastrite de origem nervosa, não gastrite de origem medicamentosa ou por alimentação, gastrite de origem nervosa. Então, isso é um sério sinal. Tem muito professor que convive com gastrite nervosa e até trata ela como se fosse parte da família. Mas isso não é normal e não pode ser normatizado dentro da sua vida. Dores de cabeça que não passam, e quando você faz avaliações múltiplas, não há nenhuma explicação. Não é problema odontológico, não é problema de alergia a algum tipo de alimento, não é nenhum problema ósseo do tipo coluna, que também pode provocar grandes dores de cabeça. Então, quando você vai para observar os sinais e sintomas e não existe nenhuma causa aparente, então, possivelmente, problemas somatofórmicos. Um outro sinal muito comum de alguém que está somatizando são manchas espalhadas pelo corpo e uma sensação de sufocamento, é uma angústia. Eu acho que quem já passou por isso sabe do que eu estou me referindo. É uma angústia que você não sabe explicar, é uma dor no peito, é um sufocamento, parece que alguém está apertando sua garganta. Você fala, mas como é que isso é possível? O que está acontecendo comigo? Você não consegue ficar tranquilo. Doenças somatofórmicas. A segunda causa de afastamento, e a primeira causa de afastamento, e a segunda doença mais comum entre profissionais de saúde e de educação, é a síndrome de burnout. Essa síndrome, ela é muito conhecida de vocês, ou muito conhecida da maioria de vocês. E ela provoca, sobretudo, ausência no trabalho, uma alta agressividade, uma necessidade de isolamento, mudanças bruscas de humor, você está muito feliz, de repente fica triste, você está triste, de repente fica muito feliz. Uma irritabilidade, entenda a diferença entre irritabilidade e agressividade. A agressividade é a resposta a uma irritação particular. Então, a agressividade é aquilo que você responde ao meio ambiente. A irritabilidade é o quanto você suporta de agressão do meio ambiente a você. Tem pessoas que possuem baixa tolerância, portanto, são facilmente irritáveis.
E aí a resposta dessa irritação que elas possuem é a agressividade. E uma dificuldade de concentração. Você não consegue fazer nada, você para preparar a aula e passa 40 minutos, você não conseguiu passar do segundo slide. Você senta para ler um livro e na segunda página você não consegue lembrar do que você leu na primeira. Você está conversando com a sua esposa, com o seu esposo, com o seu namorado, com a sua namorada, e de repente você não sabe o que vocês estavam falando, você se perde no meio da conversa. Então, esse é um problema muito comum. Um outro são os lapsos de memória, os esquecimentos. Gente, esquecer faz parte, inclusive, da capacidade cerebral de se manter sadio, ok? Esquecer faz parte da capacidade mental de se manter saudável. Como assim, pastor? Simples. Se nós tivéssemos uma capacidade mnemônica absurda de nos lembrarmos de tudo, nós viveríamos uma angústia muito grande por nos lembrar, inclusive, daquilo que não há nenhuma razão para ser lembrado. A cor da chave da casa por aqui onde a gente entrou para passar para outra casa. Não tem razão de estar lembrando disso passados 20 anos, mas, a menos que tenha-se algum aspecto afetivo, emotivo, ou algum trauma envolvido. Se não há, o cérebro precisa apagar, para não apenas dar espaço para outras conexões, mas, sobretudo, para não guardar aquilo que não tem razão ou sentido, porque pode gerar respostas ansiosas. Então, o cérebro ele esquece, e esse esquecimento faz parte da natureza de equilíbrio do cérebro para que a pessoa possa se manter saudável mentalmente. Mas os lapsos de memória são justamente aquelas memórias que você precisa guardar, que você guardou por algum momento, que são importantes que estejam armazenadas e que não vêm à tona quando você as busca. Nomes importantes do chefe, nome até mesmo dos filhos, o nome dos familiares, nome de alguma coisa relacionada ao trabalho, lapsos de memória relacionados a situações que você vivenciou e que você precisa contar essas situações, você não se lembra como foi. Então, esses lapsos de memória, eles são muito difíceis. Deixa eu dizer uma coisa para você. A síndrome Bornau, ela pode ser tão cruel a ponto de você confundir, inclusive, funções do tipo guardar faca no congelador. Você não percebeu. Não é igual a esquizofrenia não, perdão, o Alzheimer, em que você deixa as coisas fora de lugar porque você já não se recorda mais das funções delas. Então, você guarda a frigideira dentro da máquina de lavar, porque você não se lembra mais qual é a função da máquina nem da frigideira. É diferente. São pessoas que provocam pequenos esquecimentos de coisas que costumeiramente ela não esqueceria. Ansiedade, depressão, um pessimismo constante e uma baixa autoestima. Então, perceba que a síndrome de Bornau, ela junta uma série de outras doenças para ela ser caracterizada como uma. Só que, para mim, ela é muito cruel, porque ela soma várias que já são, por natureza, cruéis, como é o caso da depressão, da ansiedade e do estado psicológico de autoimagem. Então, ela soma tudo isso para se tornar uma. Então, para mim, ela se torna pior do que as outras, e não é à toa que ela se tornou a maior razão de afastamentos do trabalho ou de trabalho no Brasil, por parte dos profissionais de saúde e também de educação. A terceira doença que mais afeta os professores são os transtornos generalizados de ansiedade. Para vocês terem uma noção, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Percebam que nós não vivemos nenhuma guerra declarada, como acontece no Iraque ou nos países dos Balcãs, mas nós somos o país mais ansioso do mundo. Morar em Bagdá causa menos ansiedade do que morar no Rio de Janeiro. Loucura isso, não é? Como é que a gente detecta quando alguém está vivendo um transtorno de ansiedade ou não? O transtorno de ansiedade ele acontece quando você tem dificuldade para controlar o medo por vários dias
por um período que seja igual ou superior a 6 meses. Então, você tem um medo muito grande de uma determinada situação. E você passa por esse medo vários dias. E esse medo que você passa vários dias, você não consegue controlá-lo com facilidade. E essa situação já dura mais de 6 meses. Então, você está vivendo, sim, um transtorno de ansiedade. Segundo essa psiquiatra, esses são um dos sintomas mais comuns de quem vive um transtorno de ansiedade. Medo ou receio em excesso de situações que ainda não aconteceram. Então, você cria uma hipótese, por exemplo, vou dar aula. Mas será que eu vou ir bem nessa aula na próxima semana? Mas você nunca foi mal. Mas por causa do medo, do novo, principalmente por causa do Zoom, porque agora os pais estão acompanhando as aulas de perto, porque agora tudo fica gravado e etc. E isso sim provoca muito medo, e eu concordo com vocês. Você simplesmente trava. E aí não consegue avançar. E aí começa a viver ansiedades de algo que ainda não ocorreu. Então, alterações do sono, uma permanente tensão muscular. Você já viu que tem gente que você vai tocar aqui, ó, nesses músculos tensionadores, que são os chamados músculos escapulares, né? Os professores da área de anatomia entendem ainda melhor do que eu, mas esse conhecido músculo trapézio, um dos maiores do corpo, ele é um músculo de alto tensionamento. E ele revela se você está ou não tensionado. Então, aqueles que estão vivendo alterações do sono, ou você está dormindo demais ou não está conseguindo dormir nada. Medo de falar em público. Você é professor, nunca teve medo de falar em público. Aliás, sempre foi um prazer expor as suas ideias para o público. E simplesmente, ou de repente, você começa a sofrer por dar aula em público, ou por dar aula. Medo de lugares fechados ou com grandes aglomerações, inquietações constantes, pensamentos obsessivos e comportamentos repetitivos. Você começa a toda hora fazer a mesma coisa para tentar lidar com a ansiedade que está batendo e que você não consegue explicar. Então, esses transtornos de ansiedade generalizada, tais como toque, ou síndrome do pânico, ou mesmo estresse pós-traumático, podem levar você a um afastamento, e às vezes um afastamento permanente do trabalho. Quais são os sintomas desse problema? Vamos lá? Vou esperar aí, teve um professor que abriu o áudio. Ok? Então, quais são os sinais e os sintomas dessa doença? Dores de cabeça. Você percebe que a dor de cabeça ela é um sinal que permanece em todas as doenças psiquiátricas ou psíquicas, né? Suor em excesso, dificuldade de manter a concentração, náuseas e queimação no estômago, necessidade de ir ao banheiro com frequência, um cansaço que não passa, a dificuldade de dormir, ou mesmo de ficar acordado. E aqui vem um dado muito interessante. Você dormiu 8 horas, mas você não consegue ficar acordado durante o dia. Começam a aparecer espasmos e tremores, você se assusta com muita facilidade. Então, em todos esses casos, eu não vou ter tempo de abordar cada um desses itens, mas em todos esses casos, você está vivendo um transtorno generalizado e que precisa urgentemente de tratamento. E, por fim, o que para mim é a pior de todas essas doenças, porque é a doença mais incapacitante do mundo. E, por incrível que pareça, o Brasil é o campeão mundial de depressivos. Olha isso aqui. Então, nós temos uma quantidade muito grande de pessoas que estão passando por uma série de doenças relacionadas à depressão. E os professores não são diferentes. No site Brasil de Fato, ele informa que a cada dia, mais de 100 professores são afastados por transtornos mentais em São Paulo. 100 professores, gente. Isso é um número assustador. Isso significa que em um mês, mais de 2.000 profissionais estão saindo das fileiras de aula.
por mês. Então, esse é um dado extremamente assustador. E, por essa razão, é tão importante que a gente fale, ainda que pareça ser exaustivo, fale, porque essa doença, ela é a pior do ponto de vista mental. Veja, em 2018, eles diziam que a depressão seria a doença mental mais incapacitante do mundo até 2020. Então, imagine, com a pandemia, imagine você o que é hoje essa doença para a maioria das pessoas. E eu coloquei a foto da Adélia aqui para vocês entenderem uma coisa. Essa doença não escolhe profissão, ela não escolhe raça, gênero, cultura ou condição social. Então, a gente tem gente muito famosa, como é o caso da Adele, como é o caso da Paula Fernandes, como é o caso da Bruna Marquezine, do Whindersson Nunes, do padre Fábio de Mello, gente famosa, que vive uma condição de vida muito diferente da maioria da população mundial vive. E, no entanto, também enfrentou depressão. Ela afeta muito mais as mulheres do que os homens. E quais são as características dela? Você perde o interesse e o prazer na vida. Simples assim. E o cotidiano para você passa a se tornar um fardo. Tudo para você é um motivo de tristeza, há um sentimento de culpa paralisante e uma ideia de que você não vale absolutamente nada. Os seus sonhos começam a ficar totalmente prejudicados e perceba que aqui não se trata de uma alteração. Ela agrava, se trata de um distúrbio. Você começa a alterar, inclusive, as horas do seu sono. Você passa a dormir de dia e não mais de noite. Você passa a dormir, às vezes, 10, 12, 14 horas. Mudança nos padrões alimentares, come-se pouco ou come-se muito. Um cansaço e uma exaustão que não passa e uma falta de concentração. E, nos casos mais graves, pensamentos suicidas e desejos, de fato, de se retirar a vida. Então, essas são as 4 doenças que mais afetam os profissionais da área educacional. Eu estou dando palestra para vocês aqui, mas acompanhando o que vocês têm escrito no chat. E em algum momento eu vou falar com vocês sobre o que vocês escreveram aí no chat. Como é que a gente lida com essas doenças? Gente, vai parecer fórmula mágica, mas não é. E eu vou explicar item por item para vocês por que não é fórmula mágica. A primeira delas é exercício físico. Uma das principais causas... Professor Éder, só fecha o áudio aí, professor Éder, por gentileza. Obrigado. Uma das principais causas para a pessoa desenvolver doenças psiquiátricas se chama sedentarismo. A quantidade de profissionais de educação que são sedentários é imensa, é absurda. Então, se a gente quer se blindar psiquicamente da quantidade de doenças mentais que, por força da nossa profissão, e eu falo isso porque sou professor por vocação, da nossa profissão estão inerentes, o exercício físico, a prática do exercício físico, deve ser algo tão necessário quanto é sair para dar aula. E olha, eu estava assistindo uma vez Márcio Atala, que é um dos mais famosos preparadores físicos do Brasil, dando uma entrevista para o Fantástico. Ele disse assim: não existe ninguém que não tenha pelo menos 30 minutos para fazer um exercício físico. Aí eu fiquei olhando ele falando aquilo, eu falei, cara, esse cara é muito arrogante, no mínimo arrogante para dizer uma coisa dessa. E aí eu fiquei pensando assim, como é que ele pode afirmar uma coisa dessa? Ele não conhece a minha rotina. Ele diz assim, olha, quando você para assistir a sua novela, quando você para ver vídeos no seu WhatsApp, no seu YouTube, no seu Instagram, quando você para fazer uma ligação, para jogar a conversa fora, para literalmente desobilobar a cabeça, esse é o momento que você poderia estar fazendo atividade física. E que atividade física você poderia estar fazendo? Pular corda, dentro de casa mesmo. Ou apenas fazer exercícios de alongamento.
Esticar as pernas, não é esticar a perna, não, fazer intencionalmente, por 30 minutos, por 40 minutos. Fez isso. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se o corpo está são, a mente está sã. A possibilidade do seu corpo estando são, a sua mente ficar sã, é enorme. Agora, se a mente padece, o corpo padece. Se o corpo padece, a mente padece. Porque, ao contrário do que algumas pessoas já tentaram fazer, já está mais do que provado na ciência de que corpo e mente são uma coisa só. A mente, na verdade, é a nomenclatura subjetiva para aquilo que nós damos por objetivo, que é o cérebro. O cérebro é um órgão. Ele é um órgão tal como são os outros. Então, ele precisa ser exercitado ou ele precisa participar das exercitações provocadas nos músculos. Porque ele, inclusive, ao receber exercícios musculares, ele também é exercitado pela produção de uma série de substâncias que provocam nele e no restante do corpo sensação de bem-estar. Então, exercício físico, olha, eu já atendi, e eu não vou dizer a palavra privilégio, porque eu gostaria muito, muito que eu não tivesse que atender pessoas que estivessem passando por essa doença, óbvio. Não há nenhuma alegria, ainda que haja a satisfação profissional, não há nenhuma alegria pessoal em atender pessoas doentes. Mas eu tive a oportunidade de atender algumas pessoas que estavam passando por problemas de depressão. Em todos os casos, como psicólogo, eu prescrevi, entre as muitas coisas, exercício físico. Então, essa é a primeira regra para você que quer estar livre, ou se blindar, ou estar mais blindado de doenças psiquiátricas, doenças mentais, exercício físico. A segunda, alimentação saudável. Hipócrates já dizia que o alimento seja o teu remédio. Então é óbvio, queridos, vejam só, nós somos constituídos de 70% de líquido. Quando a gente pensa que é líquido, vamos pensar que é água. Não é só água, não. Nosso corpo também possui uma série de outras substâncias. Nós somos um equilíbrio ambulante de química. Então, é uma produção constante de noradrenalina, de dopamina, de serotonina, de tantas outras substâncias que nos constituem e nos fazem ter os humores que possuímos. E isso tem que ver diretamente com aquilo que nós consumimos, para que dali o corpo retire os nutrientes necessários para metabolizá-los, transformá-los nas substâncias que vão nos ajudar a manter o nosso corpo saudável. Então, não é legal, não é bonito, não deveria ser incentivado a pessoa que diz que ela só gosta de comer pizza e refrigerante. Não. Todos nós temos o nosso dia do lixo. O que a gente não pode é tornar todos os nossos dias um lixo. E eu não estou aqui citando qualquer espécie de espírito de profecia, porque eu sei que tem gente que acaba querendo descredibilizar isso, né? Ou tem alguma ojeriza a isso. Estou citando apenas ciência. Então, sim, a nossa alimentação precisa, sim, ser pautada, precisa, sim, estar dentro de uma lógica regulamentar de nutrientes. Muita salada, muita verdura, menos as outras coisas. Então, é muito importante a gente pensar nisso. E, olha, engana-se quem pensa que a escola adventista não só está preocupada com isso, mas pode ajudar você nisso. Claro que pode. Então, pense com carinho nisso. Então, primeiro, exercício físico. Segundo, alimentação. Terceiro, sono. E eu estou falando aqui de uma obrigação pessoal. Olha, boa parte das nossas doenças psiquiátricas surgem a partir de vidas desregradas ou pouco ou nem pouco disciplinadas. Então, tem professor
que fica até 1h da manhã preparando aula, para às 5 da manhã levantar, às 6 estar saindo de casa, para às 7 estar dando aula. Verdade. Mas aí, quando ele tem a oportunidade de dormir, ao invés dele dormir, ele fica stalkeando na rede social, ele senta para assistir um filme, ele sai para passear e chega em casa às 11, meia-noite. Eu não estou aqui provocando ou promovendo alguma espécie de pensamento contrário à sua necessidade de diversão. Mas eu sempre pensei o seguinte: primeiro, as minhas necessidades, depois, as minhas vontades. Quando a minha vontade se encontra com a minha necessidade, ótimo. Mas se eu tenho uma vontade, mas possuo uma outra necessidade, eu preciso primeiro atender a minha necessidade. Então, existem muitas pessoas que têm um padrão de sono alterado, não por causa de questões psíquicas, mas por causa de maus hábitos. E eu confesso a vocês que a gente tem alguns ladrões do tempo, né? E um deles é esse aqui, ó. Esse aqui é um dos maiores ladrões do tempo que existem. Quantos de vocês já não se deitaram na cama para poder ir dormir e ficaram até 1 da manhã stalkeando, respondendo, assistindo vídeo? Gente, é um dos maiores ladrões que existem. E a gente tem que se curvar diante dessas bobagens que a gente comete no nosso dia a dia, para a gente entender que dormir é obrigatório. Uma outra coisa que é muito importante. Gravem bem isso, professores e coordenadores. Quando eu digo sim para você, estou dizendo não para mim. Quando eu digo sim para mim, eu estou dizendo não para você. Sabe como é que eu resumo isso? Na palavra autoconhecimento. Quando eu sei quem eu sou, quais são minhas capacidades e meus limites, eu não prometo que eu posso cumprir e não aceito aquilo que eu não posso concordar. Tem muito professor que sofre porque não se conhece, porque não entende seus limites. E pior, não se respeita. Tem muita gente que, pela incapacidade de dizer não, acaba vivendo sempre escravo do sim que dá para as outras pessoas. Então, não promova ou não tente promover atividades para a sala de aula dos quais você não vai dar conta de fazer. Eu fui professor durante 9 anos. E vocês acham que não houve momentos em que eu pensei assim, eu podia ter dado essa aula de outra maneira? Poderia. Mas eu tive condições de dar? Não tive. Então, ok. Bola para frente. Ah, eu quero fazer tal coisa. Ótimo. Eu vou ter tempo para fazer? Eu vou planejando, eu conseguirei fazer? Conseguirei, então vou fazer. Mas eu não conseguirei, então não vou fazer. Olha, certa vez li na revista Exame, que os melhores profissionais que existem numa escola são aqueles que sabem dizer não. E aí, você sabe dizer não? Ou você sofre e faz toda a sua família sofrer? Quando o aluno chega para você e pede para você aceitar o trabalho no outro dia, mesmo sabendo que no outro dia você vai estar reunida com a sua família indo para a praia, você aceita o trabalho porque não consegue dizer não, e é um aluno legal, um aluno querido, você ama todo mundo? Ou você diz não e aguenta no osso o sofrimento e a reclamação que o aluno vai fazer depois? Vou dizer uma coisa aqui que vai desagradar vocês. Mas se, por um lado, a estafa, o estresse, as exigências institucionais nos provocam uma série de sofrimentos, por outro lado, alguns dos nossos sofrimentos poderiam ser evitados se a gente simplesmente tivesse dito não. Então, professores, é muito importante o autoconhecimento. Se você não se conhece, se você não consegue descrever quem você é, para além do nome,
da sua estatura, do seu peso e da cidade onde você nasceu, então está na hora de você fazer uma terapia. Entendeu, queridos? Não, mas essas duas coisas é como aquela bebidinha que... Isso. Então, eu queria desafiar vocês aqui a, de fato, se autoconhecerem, para vocês poderem avançar. E, por fim, eu não quero mais tomar o tempo de vocês, a gente precisa se reciclar. E uma das coisas que é muito importante a gente entender é que a gente não pode ser resistente à mudança a ponto da gente não querer que a mudança nos mude. Olha, quando eu era aluno, eu sou da época do mimeógrafo, lembra-se disso? Que a gente se viciava no álcool. Eu fiz prova no mimeógrafo. Quando eu fui professor, a gente usava slide de retroprojetor. Fazia as lâminas, todas as aulas estavam em lâminas, a gente colocava uma lâmina, explicava, tirava a lâmina, colocava outra, explicava, tirava a lâmina, colocava outra, explicava. Eu dei aula em quadro de giz. É bem verdade que ainda existem muitas salas de aula com quadro de giz, mas a grande maioria hoje já é quadro branco, com pincel, lousa. A grande maioria das salas de aula hoje são aulas interativas, você tem internet à disposição, a TV está lá, você pode plugar o seu computador e apresentar a aula. No nosso caso, hoje em dia, via Zoom, você precisa não ser resistente às mudanças tecnológicas que vêm. As máquinas não podem ser suas inimigas. Até hoje tem professor que tem dificuldade com e-mail. Até hoje tem professor que não aceita envios de trabalho por WhatsApp de trabalho. Até hoje tem professor que não aceita dar aulas online, ainda que não sejam para alunos, ou ter aulas online, ainda que sejam de universidades. Olha, a mudança chegou. E hoje nós estávamos conversando aqui na associação, e é uma verdade. Eu vou apenas puxar um exemplo, um gancho, mas vou voltar novamente para a educacional. O pastor Giovanni disse para nós assim, olha, essa coisa de culto híbrido veio para ficar. Você vai estar fazendo culto presencial mesmo depois da pandemia, mas os cultos serão transmitidos pela internet. Agora, qualquer igreja pequena terá lá uma pequena câmera, terá a internet à disposição e 1 ou 2 pessoas que estarão fazendo a transmissão. Na sala de aula não é diferente. Existem muitos professores que não conseguem lidar bem com tecnologia, não é por falta de aptidão, é por falta de interesse. Então, quebra essa barreira, quebra essa coisa de impeditivo que você tem em relação à tecnologia e torne ela sua amiga. Aprenda aos poucos, mas aprenda, para que ela possa se tornar uma importante ferramenta para você. Então, quais são os tratamentos que dou para você? O primeiro deles, exercício. O segundo, alimentação adequada. Terceiro, sono suficiente. Quarto, autoconhecimento, inclusive com terapias. Quinto, torne a tecnologia a sua aliada. Eu trouxe aqui algumas dicas para vocês, baseadas no que a revista Harvard Business Review trouxe há algum tempo atrás. O Zoom tem sido um desafio enorme para todo mundo. Então, quais são as dicas que eu dou? A primeira delas, evite multitarefas. Você está na reunião de Zoom? Fique na reunião de Zoom. Durante ela, desligue o WhatsApp, o e-mail, não fique olhando outras coisas como sites, etc. Sabe por quê? Porque tudo isso pode provocar um excesso de observações e de atenções. Aí você desfoca no Zoom, logo quando você volta, o assunto não é mais o mesmo, você rapidamente perde o interesse. E aí aquela reunião se torna um fardo, se torna enfadonha. A segunda dica, minimize a sua janela. É isso mesmo. Você não precisa estar olhando para você o tempo todo, não. Por incrível que pareça, ficar olhando para você o tempo todo pode provocar também alguma espécie de cansaço. Terceira dica, como a gente passa boa parte do tempo prestando atenção na nossa própria imagem na tela, minimize ela. Eu falei isso para vocês agora há pouco.
A segunda, dê um break de alguns minutos em reuniões muito longas, para que você não precise ficar tão cansado assim. Quarto, crie facilitadores na reunião. Abra para que pessoas possam falar na reunião. E, por último, não faça reuniões de Zoom se não houver necessidade do Zoom estar ali. Estão entendendo isso? Tem gente que quer fazer reunião para tudo. Tem gente que quer criar grupo para tudo. Tem gente que quer convocar todo mundo para fazer uma reunião que às vezes é só para um. Você já participou de grupos em que a pessoa faz assim, ó, tem 10 pessoas no grupo, ela manda mensagem para um só. Fulano, você não esquece de fazer tal coisa. Isso acontece muito em grupo de família. Gente, se é para um, entre em contato só com aquela pessoa, só com o destinatário. Não é para todo mundo. Tem gente que quer fazer reunião de Zoom com todo mundo e às vezes o assunto é pertinente só para um ou dois. Ainda justifiquei dizendo assim, não, mas é importante que todos saibam. Não é importante que todos saibam. Porque se for importante que todos saibam, você comunica a todos e se reúne com quem de fato é pertinente saber. Às vezes o Zoom é excessivo não por causa da necessidade, mas por causa do desejo de se reunir. E por fim, independentemente da sua denominação religiosa, ou mesmo da religião, não sei se tem professores muçulmanos aqui, se tem professor budista, se tem professor ateísta, não sei se você possui ou não alguma religião, mas é muito importante que você medite ou ore. No meu caso especial, o meu indicativo é a oração, porque eu creio em um Deus que existe, eu creio em um Deus que é real, eu creio em um Deus que observa, eu creio em um Deus que está à nossa disposição e eu sei que Ele em breve voltará. Então, mantenha sempre em dia os seus momentos de comunhão com Deus. Tem muito professor que já não ora, que já não estuda a palavra de Deus, já não lê a Bíblia. E o resultado direto disso é que a gente vê ele cometendo alguns deslizes espirituais dentro das salas de aula com os alunos, que são resultado direto de uma ausência espiritual dentro da sala de aula com Deus. Professores, que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado por esse tempo que a gente esteve juntos. Eu espero que, de alguma maneira, tenha contribuído para poder tornar essa jornada de vocês uma jornada possível e mais fácil. Vocês jamais se esqueçam, vocês são verdadeiros super-heróis.